queridas irmãs, bom dia! Hoje é 21 de novembro, quinta-feira. Estamos começando o nosso dia, a nossa manhã, meditando a Palavra de Deus, fazendo a nossa Lexio Divina, nossa leitura orante da Palavra de Deus. E nessa quinta-feira somos convidados, juntamente com a nossa igreja, a rezarmos neste dia em que lembramos a unidade, Dia da instituição da Eucaristia. Relembramos esse mistério que o Senhor trouxe a cada um de nós e juntamente com ele somos convidados a rezar por toda a nossa igreja. Nesse dia eu te convido na quinta-feira, nessa sua oração, na sua intercessão, a rezarmos pelo pastor da nossa igreja, que é o Papa Francisco, e juntamente com ele os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, os ministros, aqueles que estão a serviço da nossa igreja e que precisam cada vez mais serem sustentados na nossa oração. De modo particular, todos aqueles que servem ao Senhor e que se encontram mais fragilizados neste dia, sejam eles de saúde física, que estão doentes, internados, saúde mental, que precisam de um apoio psicológico, que precisam serem bem orientados, ou aqueles que espiritualmente estão desanimados, estão fragmentados na sua vocação, e que hoje você é convidado a rezar, a interceder pela nossa igreja, nessa quinta-feira, relembrando esse dia em que, sobretudo, os sacerdotes são convidados a cada quinta-feira a lembrar esse mistério da instituição da Eucaristia. Quinta-feira também é um dia de refazermos os nossos laços de unidade e comunhão. Então, é o dia do perdão, é o dia que Jesus lavou os pés dos discípulos e nós somos convidados também a lavarmos os pés uns dos outros, a entrarmos nesse movimento de pedido de perdão, de reconciliação. Hoje, dia 21 de novembro, na igreja se celebra a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Celebrada no Oriente desde o século VI e no Ocidente desde o século XIV. Esta memória se refere à entrada da Santa Mãe de Deus no Templo de Jerusalém. Recordamos hoje Maria como Templo do Senhor e Sacrário do Espírito Santo. Ela é cheia de graça porque faz a vontade de Deus e torna-se discípula de Jesus. Alegrando-nos com a Virgem Maria, peçamos a sua intercessão para participarmos da plenitude da graça divina. Que bonito comentário hoje, Vai dizer que a Virgem Maria, ao olharmos para ela, recordamos e ela representa esse templo do Senhor e o sacrário do Espírito Santo. A Virgem Maria é esse sacrário onde o Espírito Santo habita e habitou desde ali do anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando o Espírito Santo veio sobre ela e deu a ela a graça de ser a mãe do Salvador, de carregar o Verbo, carregar a própria Eucaristia no seu ventre. Então, neste dia, peçamos a intercessão dela, da Virgem Maria, esse dia em que a igreja celebra essa apresentação, que sejamos também apresentados ao Senhor, o nosso coração, a nossa alma, tudo aquilo que nós vivemos, aquilo que nós trazemos, e ela que foi essa discípula do Senhor, nos ajude também, com a sua intercessão, a participarmos da plenitude da graça divina, dos chamados de Deus, da sua eleição com cada um de nós. A liturgia hoje da nossa igreja nos traz na primeira leitura, retirada da profecia de Zacarias. Rejubila-te, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. A leitura de hoje, do profeta, da profecia de Zacarias, vai anunciar uma mensagem de esperança com um alcance universal, pois não apenas Israel, mas também todas as nações poderão se aproximar do Senhor. E nós somos convidados a nos aproximarmos do Senhor, porque o Senhor, Ele habita no meio de nós. E o Senhor deseja habitar, sobretudo, no nosso coração, na nossa alma. Então, que essa liturgia, essa leitura de hoje nos convide e nos faça nos alegrarmos pela presença do Senhor, mas a desejarmos que Ele habite em nosso coração, em nossa alma. O salmo de hoje é retirado do evangelista São Lucas. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome.
A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço e dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Então, o Salmo de hoje é muito conhecido, né? O Magnífico é o Cântico da Virgem Maria, e hoje nós celebramos, né, essa festa, essa apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, e nada melhor do que relembrar essa experiência que ela fez depois do anúncio do anjo à Virgem Maria, de ter visitado a sua prima Isabel. Ela vai cantar o seu cântico. Ela vai dizer: a minha alma engrandece o Senhor. Por quê? Porque o Senhor realizou maravilhas. Santo é o seu nome, né? O Senhor foi capaz de fazer ela bendita entre todas as mulheres. E ela vai dizer: o Senhor demonstrou o poder de seu braço, derrubou os poderosos, os humildes exaltou. Então a Virgem Maria tem um cântico de gratidão, mas também de humildade, de pequenez. Ela reconhece: o Senhor olhou para a minha pequenez e me escolheu. Imagina uma bela jovem que não estava pronta para viver esse mistério, não se sentia capaz, mas nosso Senhor foi lá com a sua graça e deu a ela a oportunidade de ser a mãe do Salvador e de fazer a experiência dessa divindade de Deus que passou pela sua pobreza, pela sua pequenez. O Senhor que se utilizou da Virgem Maria. E também hoje o Senhor deseja se utilizar de cada um de nós, pobres, fracos, pequenos, para darmos continuidade à sua obra de salvação. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou: aquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O evangelho de hoje vai mostrar que essa profecia se cumpre em Jesus quando ele declara que toda pessoa que faz a vontade do Pai se torna membro pleno da sua família. Como cumpridora, né, fiel da vontade do Pai, Maria é esse exemplo perfeito para cada um de nós, de quem se apresenta diante dele com liberdade e disponibilidade plena. A sua vida da Virgem Maria foi uma constante apresentação a Deus, e sendo a primeira na família de Jesus, ela é modelo para cada um de nós, para a humanidade inteira. Então, que neste dia a Virgem Maria também nos ensine a termos esse coração que reconhece pertencentes da família do Senhor. Quando Jesus faz essa pergunta, ele não está dizendo que não reconhece, ao contrário, ele está afirmando que aqueles que fazem a vontade do Pai permanecem plenamente nessa família, fazendo parte como membro da família de Deus. Então, que neste dia o Senhor nos dê essa graça de sermos pertencentes ao Senhor. Peçamos também a graça de rezarmos nessa quinta-feira por toda a nossa igreja, de modo particular, por aqueles que estão à frente no governo, e que a Virgem Maria os inspire na sua missão e sua vocação. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe.